Eu quero congratulá-los a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala nesta manhã é a pessoa do pastor Cleberson. Há mais de 3 anos atrás eu tive uma visão concernente ao STF. Uma nuvem escura, o inimigo de nossas almas derramou a sua essência em alguns membros. E eles foram tomados por um ódio, tomados por uma ira. E alguns interesses malignos e perversos começaram a se manifestar. Eu falei lá atrás, mas poucos deram crédito. Hoje está uma narrativa psicológica que desencadeou uma grande confusão no meio da nossa nação. Porque fulano queria dar um golpe de Estado. Porque fulano é golpista. Desde já eu quero dizer, eu não sou bolsonarista, nem sou lulista. Eu sou de Cristo. E quero trabalhar em cima da luz da nossa Constituição Federal. É o que importa aqui. A história se revela e seus fatos são transparentes. Não existe um golpe de Estado sem armas. Logo de cara é uma fake news. Mulheres com 70 anos de idade, outros com estilingue, outros com batom. Isso é caracterizado armas? Não é. Logo de cara é uma mentira das grandes. Quem quer dar um golpe, em primeiro lugar, ele tem as instituições do seu lado. Ele é um mentor intelectual. Aí envolve a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. E todo o seu poder bélico, ao qual não ocorreu. E o nosso presidente, que foi legitimamente empossado, hoje exerce sua função presidencial. A única coisa que nós temos que fazer é orar e continuar orando nesse sentido. Eu tive o privilégio de adentrar a ciência jurídica e conhecer muito bem esse campo. Tive ali juiz federal, corpo de docente que tinha mestrado e doutorado, homens que me ensinaram muito bem. Conheci a nossa Constituição Federal e a Bíblia Jurídica. Está aqui a Carta Magna, a Carta Republicana do nosso país. E aqui a Bíblia Jurídica, ao qual eu respeito muito. Deus seja louvado. Agora, aquelas pessoas do 8 de janeiro, ninguém quer tocar nesse assunto porque tem medo. Mas eu estou exercendo o meu direito constitucional. Louvado seja Deus. Aquelas pessoas, ela está sendo julgada no STF. Elas não têm fórum nem prerrogativa para serem julgados ali. Vocês estão cometendo um grande erro, levando as coisas para o lado pessoal e agindo de uma maneira anticonstitucional. O que é que diz a nossa Constituição Federal? No seu artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Vocês foram consagrados, empossados, fizeram o seu juramento como guardião e protetor da nossa Constituição. E hoje vocês estão saindo, descumprindo e violando esse voto que foi consagrado. O STF tem o direito e o poder de julgar.
Mas vamos observar quem são as pessoas que a Constituição dá legitimidade ao nosso Supremo. Artigo 102, linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente e o vice-presidente, que estão em quê? Em exercício. E se eles cometerem suposto crime, aí eles têm que ser julgados de acordo com a nossa Constituição Federal. Mas vocês analisaram a minha fala? O presidente não se trata de ex-presidente, nem de ex-ministro, nem de ex-deputado, nem de ex-senadores, nem de ex-procurador-geral da República. A Constituição não se trata dessa matéria. Homens que perderam seu exercício, perderam seus cargos e se tornaram pessoas comum e normal. Se eles têm alguma coisa para responder, eles têm que responder na justiça comum. Mas alguém tomou para si e tem interesse nesse processo, está agindo de uma maneira ilegal, desrespeitando o juiz natural e a primeira instância. Eu pergunto, cadê o CNJ? Mas quem está no poder pensa que pode tudo. A Constituição fala bem claro. Agora, uma questão que poucas pessoas, até mesmo pessoas da área, interpretam mal. Eu fico besta, entendeu? Mas graças a Deus que eu tive aqueles homens ali na universidade, na faculdade Uninter, que eles abriram a minha mente e me deram estrutura morfologicamente e juridicamente. O que é que diz aqui a Constituição? Constituição Federal, aqui no seu artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões e palavras. Aqui, tanto na tribuna como fora da tribuna, quando ele está parlando, ele está exercendo a soberania popular. Isso é, ele representa aquela população que o elegeu. Agora se trata de quê? Quando ele está falando, dando a sua opinião, dando o seu voto. Em primeiro lugar, ele está o que? Protegido pela cláusula pétrea. Está aqui protegido com essa imunidade parlamentar. O que ele não pode é agir de maneira antiético, falar coisa com coisa na tribuna e falar coisas que ofenda os seus companheiros. Mas se eles agirem dessa forma, o que é que diz aqui o artigo 55? Quem julga o indecoro é o Conselho de Ética. E se levar adiante, riscar dele perder até o cargo. Aqui a Constituição Federal falando. Se ele cometer ou falar alguma coisa fora de ética, quem tem que julgar é a casa. Não é o Supremo Tribunal Federal, não. O Supremo Tribunal Federal não pode julgar ele pela sua expressão intelectual. Se ele sair fora da ética, quem tem que julgar é a própria casa. Está aqui, ó, no artigo 55, eu vou ler. Perderá o mandato deputados ou senador. Aqui o inciso 1º, que infringir qualquer
das proibição estabelecida no artigo anterior. Inciso 2 e inciso 3º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E o que é que diz aqui o artigo 5º da nossa Constituição e no seu artigo 5º e no seu inciso 39? Não há crime sem lei que defina. Está ali no Código Penal também no seu artigo 1º. Isso é, você não pode ser criminalizado porque você pensa diferente ou por uma opinião que você venha emitir. A imunidade é garantida, lhe dando segurança para ele falar em nome do povo que legitimamente o constituiu e que ele está ali em pleno exercício representando aquele povo. Mas eu já vi pessoas falar o contrário, pessoas da área. Então eu não sei aonde foi que ele de fato aprendeu. Eu aprendi dessa forma. Louvado seja Deus. Agora, nenhum magistrado pode tomar partido. Ele tem que falar nos autos. Mas alguns têm se envolvido em nossa política abertamente. O que é que diz a Constituição Federal, no seu artigo 95, inciso 3º, aqui no parágrafo único, inciso 3º? Vamos lá. Artigo 95 da nossa Constituição Federal. O que é que diz aqui no seu parágrafo único? Aos juízes é vedado, é proibido. Inciso 3º do parágrafo único fala o quê? Dedicar-se à atividade político e partidário. Você que é um juiz, que é um magistrado, não pode tomar partido e não pode estar fazendo declarações publicamente, politicamente falando. Você não é um agente político. A Constituição lhe proíbe. Mas alguns se manifestaram publicamente, tomando partido e agindo como agente político. E é proibido por lei. Dentro da nossa Constituição, a lei fala bem claro, a lei maior, mas tranquilo. Agora o que me chama a atenção, toda essa situação. Alguém se manifesta com interesse próprio, ele mesmo demonstra suas ações, que tem interesse naquele processo. Ele é vítima, ele é promotor e ao mesmo tempo ele é juiz. E ele tem interesse naquele processo. E o que é que diz a lei concernente a isso? O Código do Processo Penal 252 está lá bem claro. Você não pode, porque você demonstra que tem interesse. E esta situação está aí no nosso país. Agora, aquelas pessoas que foram presas, que violaram, que agiram como ruaceiro, destruindo, depedrando,
o patrimônio público da Praça dos Três Poderes, individualmente, eles têm que ser o que? Julgado na primeira instância. E não julgar no STF o pacote todo. E aqueles que foram presos inocentes e foram julgados, está sobre a tutela do Estado. E eles têm que ser o quê? Indenizados. Porque o STF violou a sua liberdade, sua honra e suas atividades econômicas. E onde é que está escrito isso? Está na nossa Constituição. No artigo 5º, inciso 75. Tanto o Estado é responsável pelas ações dos magistrados, que agiram de maneira que não deveria. Mas aqui eu deixo a minha fala, louvado seja Deus. E se alguém tiver em dúvida, está aqui, o artigo 5º e o inciso 75. Eu quero ler e terminar esse vídeo. Diz assim, o artigo 5º e o inciso 75 da nossa Constituição Federal. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Se o processo já foi julgado ilegalmente, o Estado é responsável. E o juiz que o usou de má-fé, deveria o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, se manifestar. Quem foi que disse que a Justiça do primeiro grau tem competência para julgar deputado, senadores, ou presidente, ou ministro? Se fosse eles lá da primeira instância, o CNJ caía em cima. Quem foi que disse que aquelas pessoas comuns e aqueles que deixaram seus cargos e a vida pública pode ser julgado no STF? Nós estamos falando aqui a verdade. Como diz as Escrituras Sagradas, nada podemos contra a verdade, porque a verdade ela prevalece. Vamos continuar orando pelo nosso país e pela nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e um abraço. Tudo de bom. Amém.